aplicando então essa fórmula em uma circunferência onde nós temos o raio valendo 1,5 e eu quero achar justamente o valor do comprimento dessa linha aqui, ou seja, o comprimento da circunferência. Então eu vou usar a fórmula C igual a 2πr, que a gente viu anteriormente. E como que eu vou obter o comprimento? Basta eu colocar no lugar do R o valor do seu raio, que seria 1,5. Então nessa fórmula aqui, substituindo 1,5 por R, nós teremos então C igual a 2 vezes π vezes 1,5, que seria o raio. Agora, se eu vou multiplicar 2 vezes 1,5, eu vou ter que o comprimento então é igual a 3π. Esse então é o comprimento dessa circunferência. Agora, a gente não tem aqui a figura, né, para auxiliar, mas a fórmula é a mesma, o enunciado é o mesmo, em que agora o raio vale 23 centímetros. Então, da mesma forma, o comprimento é igual a 2πr, substituindo no lugar do r o 23 centímetros, nós teremos que o comprimento é igual a 2 vezes π vezes 23, que seria o raio. Multiplicando 2 vezes 23, o comprimento da circunferência então é igual a 46π centímetros. Agora, o exercício mais bem elaborado, em que é dado o comprimento da circunferência. Ou seja, nos outros exercícios nós demos o raio para achar o comprimento, agora a gente vai dar o comprimento para a gente achar o raio. Nesse caso, o comprimento aqui vale 94,2 e está pedindo para determinar o diâmetro dessa circunferência. E o detalhe é que está pedindo aqui para você considerar π igual a 3,14. Então, aqui no caso, π é igual a 3,14, ou seja, nós vamos usar um valor aproximado dado no problema para π. E como eu quero calcular aí, mesmo eu querendo calcular o valor do diâmetro, eu vou usar a fórmula, né, do comprimento da circunferência. Por quê? Porque eu tenho o comprimento da circunferência. E apesar de nessa fórmula não ser dado o diâmetro, mas aqui eu tenho o raio. Achando o raio, eu acho o diâmetro. Então, basta que eu substituir no lugar do C, eu vou botar o valor do comprimento da circunferência. Então, não vou mudar essa fórmula. Então, a gente vinha até agora substituindo no lugar do R, né, mas agora a gente vai substituir no lugar do C. Então, vai ficar 94,2, que seria o comprimento da circunferência, é igual a 2 vezes, aqui a gente está substituindo o π por 3,14, porque falou para considerar π igual a 3,14 vezes o raio. Então, 94,2, que é o comprimento da circunferência, tem que ler o enunciado, ver o que foi dado e o que está pedindo. Foi dado o comprimento, então eu tenho que colocar 94,2 no lugar do C, obedecendo essa fórmula. Igual a 2 vezes 3,14 vezes o raio. Bom, multiplicando aí 2 vezes 3,14, desse passo para esse, eu simplesmente fiz esse produto, que resultou em 6,28. Para terminar, basta isolar o R, ou seja, passar o 6,28 para cá, dividindo. Então, vai ficar R é igual a 94,2 dividido por 6,28. 94,2 dividido por 6,28, eu vou obter que o raio vale 15. Mas o problema ainda não acabou, porque está pedindo para determinar o diâmetro. Nós temos aqui o 15 seria o valor do raio. É um detalhe, né, já mostra que a gente já sabe fazer, mas a gente precisa responder a pergunta, né, achar o que está pedindo aqui. Então, a gente já sabe que a relação entre raio e diâmetro, que o diâmetro é o dobro do raio. Então, vou ter que, já que o diâmetro é o dobro do raio, diâmetro é igual a 2 vezes 15, portanto, o diâmetro é igual a 30 centímetros. E essa foi nossa aula sobre comprimento da circunferência.